Uma questão da SpaceX de 2022 que diz o seguinte, a questão 33 da prova, a questão número 33 da prova que diz o seguinte: a aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido e em 2022 completou 123 anos desde o seu registro. O princípio ativo desse medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico. Considere a solução aquosa preparada com 18 gramas de ácido acetilsalicílico, 1 litro de água, em 1 litro de água, e a concentração de H+ de 5,7 vezes 10 a menos 3. Aí foi os dados aqui da questão, o logaritmo de 5,7, a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico, que é 9H8O4. Baseado nessas informações e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. A primeira, o valor da constante de equilíbrio, Ka, é de 3,2 vezes 10 a menos 4, aproximadamente nas condições descritas. Vamos lá. Então, vamos fazer questão por afirmativa por afirmativa, para ver quais conclusões nós podemos chegar. Aqui nós temos a primeira aqui, que diz com relação... Bom, a constante de equilíbrio, ela é a constante, no caso da acidez, a constante que mede a ionização de um ácido. Nós podemos pegar o ácido acetilsalicílico e vamos chamar ele de ácido HA, tá? Um ácido HA. Ele, quando ele estabelece o seu equilíbrio químico e ele está em meio de água, em meio aquoso, o que acontece com ele? Ele se transforma, né? Ocorre uma reação e ele libera esse íon H+, que a questão falou, né? Mais o que? Mais o ânion que está ligado a ele, que a gente, como a gente chamou de HA, a gente vai chamar de A- aqui, certo? Beleza, então, para eu calcular a constante de equilíbrio, que no caso da constante dos ácidos é chamado de Ka, a gente calcula assim, ó, a gente faz uma razão entre o produto e o reagente. Então, seria assim, ó, a concentração de H+ vezes a concentração de A- dividido pela concentração de HA. Por essa expressão, a gente percebe que a gente precisa da concentração de H+ e de A- e da concentração de HA. Então, a gente vai ter que ver quais foram os artifícios que a questão nos deu para calcular essa constante. Bom, a questão ela já nos informou que a concentração de H+ é de 5,7 vezes 10 a menos 3. E no equilíbrio, se isso aqui é formado de H+, também vai ser a mesma quantidade de A-. Então, isso aqui são igual também para o A-, a mesma concentração, certo? E aí eu vejo que eu tenho que calcular a concentração de A+, né? Isso aqui eu ainda não tenho para eu colocar aqui. Mas quais foram as informações que a questão me deu? Ela me deu a massa, falou que a massa do ácido acetilsalicílico inicialmente era 18. Ele deu a fórmula molecular. Com a fórmula molecular, que é o C9H8O4, eu consigo calcular a massa molecular desse composto. Como que a gente calcula a massa molecular? Multiplicando a quantidade do elemento vezes a sua massa. Por exemplo, né? Aqui no C9H8O4, eu tenho 9 carbonos e a massa da tabela periódica lá, se eu olhar, do carbono é 12. Então, vai ser 9 vezes 12. A quantidade de hidrogênio, 8 vezes a massa dele, que é 1, mais a quantidade de carbono vezes a massa, de oxigênio, vezes a massa dele, que é 16. Isso aqui, a gente fizer a conta aqui, a gente vai achar um valor de 180 gramas de ácido acetilsalicílico
por mol, certo? E uma outra informação importante que eu tenho que utilizar aqui seria o volume, que é de 1 litro, certo? Então, juntando essas informações, eu consigo fazer o cálculo da concentração que eu preciso, que é o cálculo da concentração de HA, que vai ser o quê? A massa dada, né, de 18 gramas ali, dividido pelo volume, que multiplica a massa molecular do composto, que é 180. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 0,1, passando para uma notação científica, porque a questão trabalha assim com notação científica, a gente pode dizer que é 10 a menos 1 mols por litro. Então, eu tenho já tudo que eu preciso para calcular o valor de Ka. O meu Ka, então, vai ser o quê? Substituindo os valores que eu tenho na fórmula, vai ser o quê? Eu posso colocar 5,7 vezes 10 a menos 3, ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, ele é ao quadrado. Dividido por 10 a menos 1. Fazendo essa conta aqui, 5,7 vezes 5,7, né? Seria ao quadrado, dá 32 aproximadamente. Então, fazendo a conta e dividindo ali, eu vou encontrar um valor de 3,2 vezes 10 a menos 4, que é o valor da constante de equilíbrio para essa questão aqui. Então, o valor da constante de equilíbrio, ele está correto, né? E aí, o importante é que diante de uma prova dessa, a gente tem a expertise de olhar para a resposta. Olha só, se eu tenho certeza que eu fiz aqui a conta certa, fiz tudo certinho, eu já teria 50% de chance de acertar essa questão. Por quê? A letra C não contempla o 1, a letra D também não, e a letra E também não. Então, a gente já chega aí a um ponto que a gente tem uma probabilidade maior de acertar a questão, tá? E uma outra informação importante é que se você olhar a A e a B, ela não contempla a questão 2, né, a afirmativa 2. O que mostra que a afirmativa 2 pode estar incorreta. Se eu tenho certeza que eu fiz corretamente a primeira, a segunda eu sei que vai estar errada. Mas eu vou fazer para mostrar para vocês como faz o cálculo. Vamos lá. Então, a segunda lisa diz com relação ao pH. O pH da solução é aproximadamente 3,76. Vamos ver se essa alternativa, essa afirmativa está correta. Então, vou colocar aqui, ó, A2. Lembrando que o pH, como que a gente calcula o pH? O pH é igual a menos log da concentração de H+. A concentração de H+, ela foi dada na questão. Então, eu posso substituir. Ela vale 5,7 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, menos log de 5,7 vezes 10 a menos 3. E aí, a gente vai usar uma propriedade de logaritmo que diz que a multiplicação de logaritmo é igual à soma individual desses logaritmos. Então, posso colocar aqui log, vou abrir um parênteses para ficar mais fácil, log de 5,7 mais log de 10 a menos 3. É isso aqui que eu tenho que resolver. A questão, ela me informou o log de 5,7. Ela me disse, a própria questão foi um dado da questão, que esse logaritmo ele vale 0,76. E aí eu também vou usar uma outra propriedade aqui, ó, que diz que eu posso trazer o meu expoente para frente aqui, né? E eu vou ficar de log de 10 na base 10, que vai dar 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3. Fazendo a continha que está aqui dentro do parênteses, vai ter 0,76 menos 3, vai dar menos 2,24, menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter aqui um valor de pH de 2,24. E qual foi o que a alternativa nos disse?
o pH era 3,76, ou seja, está incorreto, como a gente já esperava. A terceira diz o seguinte: adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido dos reagentes. Bom, vamos colocar aqui a terceira para a gente entender qual é a ideia da resposta. Vamos utilizar lá nosso equilíbrio, que a gente diz que seria o HA em meio aquoso, né? Ele vai liberar H+, mais A-, para a gente entender o que essa afirmativa ela quer dizer. Bom, adicionando HCl nesse meio, ele também vai entrar no equilíbrio, ele também sofre dissociação e ele vai produzir, digamos, H+, e Cl-. O que nós podemos observar aqui? Se eu adicionar HCl, eu estou produzindo nessa reação, como até um ácido forte, produzindo grande quantidade, dissociando grande quantidade de H+ na reação. Então, na minha reação de ácido acetilsalicílico, essa concentração aqui ela vai aumentar. Se aumenta a concentração de um reagente, o princípio de Le Chatelier prevê que o sistema vai fazer alguma coisa para diminuir esse efeito. O que ele faz? Quando eu aumento a concentração de um dos meus produtos ou do meu reagente, de uma substância que está ali no meu equilíbrio, o equilíbrio ele desloca para o sentido oposto, a fim de produzir o outro sentido, deslocar o outro, para minimizar esse efeito. Então, se eu aumento a concentração de H+, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido do ácido HA. Então, no caso ali, a questão afirmativa diz que eu vou deslocar o equilíbrio no sentido do ácido acetilsalicílico. E isso está correto no sentido dos meus reagentes, porque eu estou aumentando a concentração de H+. Então, a nossa terceira afirmativa aqui está correta. E aí a gente já achou a resposta. A resposta seria a letra A. Nós já achamos ela, certo? 4. Adição de hidróxido de sódio. Vamos ver a 4 só para a gente entender o que está errado nela, tá? Adição de hidróxido de sódio na solução promoveria um aumento no valor do Ka. Essa eu nem vou pegar uma parte lá da folhinha para explicar. Gente, a única coisa que... Primeiro que Ka é uma constante. E aí, essa constante ela é dada em uma determinada temperatura. O valor de Ka ele só vai ser alterado pela temperatura. Ele não é alterado, é uma constante. Ele não é alterado pela adição de nenhum reagente, de nenhuma solução. Então, isso aqui está incorreto, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se ainda não curtiu esse vídeo, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal para vocês receberem notificação e até nosso próximo